O Dinho Terrão mandou cincão aqui. Serjão, se uma partícula entrelaçada se comunica automaticamente, independente da distância, será que ela simplesmente ignora o espaço-tempo? É um conceito errado, esse lance de comunicação. Porque explica aí pra nós, então. A comunicação sempre vai acontecer de acordo com a mecânica clássica. E isso a gente tem que entender que a mecânica quântica não é diferente da mecânica clássica. A mecânica clássica é a mecânica quântica, só que sem as características quânticas. Então, a gente está falando de uma mesma mecânica, que é a mecânica que a gente trabalha. Mas, enfim, o que acontece é que, para existir comunicação, vai ter que acontecer por meios clássicos, como, por exemplo, comunicação via rádio. E eles estão respondendo ao limite, que é a velocidade da luz. Então, não existiria essa ideia de ser algo automático, porque está respeitando o limite da velocidade da luz. O que acontece é que a gente pressupõe, estabelece uma relação. Não é que uma partícula se comunicou com a outra, porque esse é um princípio quântico. Então, por exemplo, se você tem uma partícula A entrelaçada com a partícula B, por conta desse entrelaçamento, aonde elas podem ou não serem descritas por uma mesma equação de onda, mas por fato de elas estarem entrelaçadas, a gente assume que elas terão o mesmo comportamento. E até então tem dado certo e tem correspondendo com as observações. Mas não é que, por exemplo, quando eu interajo com a partícula A, aí ela muda para um estado alfa, por exemplo. Eu sei que a partícula B também irá mudar para o estado alfa, por exemplo. Só que o fato de eu saber isso e observar a partícula B realmente indo para alfa não significa que elas se comunicaram. Significa que é uma propriedade que elas têm. Aí eu gravei um vídeo falando disso e eu dei o exemplo de quando a gente namora, por exemplo. Por exemplo, você e sua namorada. Se eu pergunto para você, você vai numa festa? Você vai na festa de amanhã? Você vai falar sim ou não. Certo. E se você for, eu sei que sua esposa vai. Sim. Porque vocês são um casal. Não significa que eu perguntei para sua esposa e você se comunicou com ela. Instantaneamente. Tá, entendi. É algo... São as propriedades que são as mesmas, né? As propriedades são as Exatamente. mesmas, então você assume que aquela partícula que está distante, ela tem o mesmo comportamento da outra. Exatamente. E a gente Não quer dizer que observa isso funcionando. Isso. Não quer dizer que uma mandou, né? Não quer dizer que você perguntou para mim, eu mandei lá para minha esposa, falou, e aí, vamos na festa? Ela responde, vamos, tal. Exatamente. Né? É isso aí. É assumido que o comportamento vai ser o mesmo. Exatamente. É só isso, né? Por conta disso, observar essa interação. Essa interação. Boa. E tem uma... O Dani Rodrigo, eu vou falar, cara, porque você mandou os R$2 aqui, tá? Falou aqui, ó, Dani é a cientista mais linda do Brasil aí, ó. Tá vendo? O Patrick Faria, aí mandou uma pra nós aqui, ó. Serjão, pergunta simples, o que é mais sofrido? Cair num buraco negro ou torcer pro Corinthians? Ai. Torcer pro Corinthians. E pior sem que dúvida. o Corinthians tinha que fazer o que hoje? Ganhar? Eu nem sei. Contra o Racing era o quê? O que o Corinthians tinha que fazer, galera? Tem que ganhar pra gente continuar com o técnico, né? Não aguento mais trocar de técnico. Tá 2-2. Tá 2-2. Nossa. 2-2 o quê? A gente sai fora? Não. Não? Não. 2-2 a gente continua? Continua. É? Então pronto. Então pode continuar empatando. Mas o problema é do técnico. Eu também não gosto desse técnico, não. Eu falei no Flow Sport aquele dia lá, fatídico lá, que pra mim tinha que colocar o Diniz na época, né? O pessoal riu da minha cara. Torcer pro Corinthians, cara, é muito bom, cara. Entendeu? Esse sofrimento faz parte, porque quando a gente ganha é muito mais legal, não é? É verdade. E sempre ganha sofrendo. Sempre. Esse é um detalhe. Sempre. O Henrique Aparício Vidotti mandou cincão. Serjão, comentei com você que fui palestrar no NASA Space Apps, em Ribeirão. No cronograma estava só... Aparece a Dani. Eu ia aí, só que o que aconteceu, eu acabei indo pra Patagônia. Foi na época do eclipse. Foi na época do eclipse. E o voo, né, eu estava em Santa Cruz, em Perito Moreno, e aí eu precisaria ir para Comodoro, de Comodoro eu ia para Argentina, Buenos Aires, e aí de Buenos Aires eu ia para São Paulo. E aí nisso tudo o voo atrasou. Aí ferrou tudo.
ferrou tudo. Aí eu não consegui estar em Ribeirão no dia, mas eu espero participar das próximas vezes. É o Henrique, cara. É porque eu leio aqui o nome completo. É o Henrique, cara. Fala aí, Henrique, beleza? É o Henrique lá, o Henricão. É porque eu leio, vem aqui e eu leio o nome completo. Eu vou lá saber seu sobrenome, Henrique. Pelo amor de Deus, cara. Ele tá falando comigo que ele não. Ai. Ah, não, falaram que é o primeiro jogo ainda do Corinthians e Racing? Ah, então tá tudo bem. Serjão é no fundo palmeirense, nem no fundo e nem no raso, cara. Sou palmeirense de jeito nenhum. Pior que ela chegou aqui e perguntou se era palmeirense. Por causa disso daqui. Qual do Juquinha? É o Juquinha palmeirense, que percorre o universo atrás do Mundial do Palmeiras. Aí parou aqui. Falou aqui que é um lugar bom. Achou, né? Achou sim. Ai. Pode explicar o que seria o enigma do ponto frio no universo? Ponto frio é aquele ponto na radiação cósmica de fundo, né? Ah, sim. Que tem um pontinho ali. E o Roger Penrose, que é um grande físico aí, ele fala que ali é aquele ponto onde o universo está tocando o nosso. Ele fala que aquilo ali é a prova dos multiversos. Então seria aquele ponto ali onde você tem o universo, seria como se fosse uma bolha aqui e a outra aqui, ó. E aquele ponto é onde tem o toque de um universo com o outro. E você acha plausível a teoria de multiversos? Então, aí a gente entra naquele lance que a gente fala, né? Que, teoricamente, né? Tá tudo ali, né? Igual a teoria das cordas e tal. Mas aí falta observar, né? Que esse livro do Roger Penrose, o que ele tenta mostrar é isso. Ele tenta mostrar que nós temos evidências de outros universos. Uma das evidências seria esse ponto aí. Entendeu? Entendi. Aí ele fala assim, enquanto ninguém explica o que é, pode ser isso. Tá, esse ponto também tem razão, né? É um certo ponto de razão. Mas eu acho que faz sentido, sim. Eu sempre gostei dessa ideia de universo paralelo, sabia? Acho maneiro. E seria legal se a gente encontrasse. O que você acha? Acho que seria legal também. Todo fã de ficção científica Gosta, sonha com né? isso. Mas a gente depende de coisas que não foram observadas, né? Esse, pra mim, de tudo que a gente fala, de física quântica e tal, pra mim, o de tudo que é difícil da pessoa entender é isso, que não adianta ter só a teoria. Tem que ter o experimento, ou observação. Eu acho que o prêmio Nobel atualmente, com esse lance de premiar o lado teórico e o lado prático, né? Igual no